Beatriz, pode perguntar? Boa noite, Araci. Boa noite, grupo. Araci, deixa eu te fazer uma pergunta que talvez seja um pouco doida, mas é que isso me passou agora na cabeça e 3 minutos atrás eu recebi uma ligação. A senhora acha que alguém considerado como santo na Igreja Católica, o santo que nós entendemos, né, que hoje eu passo a entender de outra forma, dentro do raso conhecimento sobre espiritismo, tá? Quero deixar isso bem claro. A senhora acha que um santo que a gente tem na Igreja Católica pode estar vivendo atualmente aqui no Brasil? Olha, pelo estudo que temos, os espíritos, qualquer um de nós, eu, você, os santos, não os espíritos de alta hierarquia, né? Aqueles que não podem e nem precisam mais reencarnar. Mas os espíritos que estão na fase de crescimento, de aprimoramento, desenvolvimento de virtudes e que ainda não cumpriram o seu karma, são bons, mas não cumpriram as suas missões, não realizaram totalmente as suas missões, necessariamente terão que reencarnar. Como nós vemos, algumas pessoas falaram, eu não posso confirmar, mas que Emmanuel já está presente aqui. Para confirmar um processo reencarnatório, nós temos que ver a índole moral, porque o espírito não volta para trás. Então, o espírito de um santo, e que ele venceu com as suas virtudes, ele, ao reencarnar, ele trará essa carga virtuosa, trará a sua moral, vai trazer a sua ética, vai trazer o seu evangelho, vai trazer aquilo que ele aprendeu que está sendo elaborado. E ele vem para a prova. Aqui é a prova. Vamos ver se você melhorou mesmo. Nós estudamos no mundo dos espíritos e vemos para cá para fazer a prova. É o que eu estou fazendo. Nós estamos fazendo. Se estamos melhorando no orgulho, na vaidade, se estamos retirando as imperfeições. Qualquer espírito que não esteja na ordem superior de não precisar mais reencarnar, ele aqui não reencarna. Mas a segunda ordem da escala, os espíritos benevolentes e todos eles, com certeza reencarnarão. Então, se você olhar a escala, a segunda ordem da escala, todos reencarnam. Todos aqui estarão num processo evolutivo de reformas íntimas e de trabalho redentor. Por isso, voltam as criaturas boas, justas e corretas para amenizar a onda negativa da nossa Terra e dos humanos na Terra. Eles vêm com grande trabalho de mudança vibratória. Te respondi? Respondeu, e eu vou pegar gancho e vou fazer outra pergunta, se não tiver nenhuma outra mãozinha levantada. Eu sou devota de Santa Clara. Santa Clara já me atendeu 2 grandes pedidos. E eu ouvi dizer que a mentora do senhor Divaldo já animou o corpo de Santa Clara. Pergunto à senhora, ao rezar para Santa Clara, Joana de Ângeles receberia a reza? Olha, vou te falar para uma pesquisa. Então, vamos falar de Francisco de Assis. A falange de Francisco de Assis é enorme, é imensa. Quando uma pessoa pede para Francisco de Assis, ele terá uma multidão de espíritos que virão lhe auxiliar. Da mesma forma, ficará Santa Clara. Porque se ela juntou pelo seu trabalho, pelo seu socorro, pela sua assistência, uma multidão de espíritos, no seu processo reencarnatório,
aquele setor de auxílio, de amparo no seu nome, não será retirado. Da mesma forma ficarão os pretos velhos, os índios, Santa Clara, Santo Agostinho, Vianney, Lacordaire, até podem ter reencarnado, mas durante a noite, ao retornar às bases espirituais, eles podem dirigir as direções para o amanhã, para o depois. Eles podem delegar aquela prece, porque estando preso no corpo físico, não significa que não retorne às suas bases. No caso de uma emergência, o médium, ele vai lá, ele se desdobra, ele entra numa fase de desdobramento e vai ver o que está acontecendo. Então, ele pode ir lá, ele pode dirigir, ele pode orientar, ele pode esclarecer, ele pode dar ordens de comando, mesmo dentro de um processo reencarnatório. Isso não o deixa, de forma nenhuma, sem atender as suas pessoas. Quem não pode realizar esse trabalho são as almas inferiorizadas, essas regiões umbralinas, tristes, cansados, depressivos, doentes e enfermos, porque eles não têm essa energia luminosa e não têm a energia vital para poder dar vida e trabalho. Então, esses espíritos, por que a vitalidade? São energias de Deus, são energias do Criador, são energias dos espíritos superiores, energias cósmicas. Então, quando a alma está bem, ela ora e ela recebe essa vibração, então ela pode trabalhar. Quando as almas estão doentes, não têm fé, não têm esperança, e maldizem, e ficam com todos os seus rancores, ela fica escura. E nesse fato, ela não pode ajudar. Mas se ela se esclarecer e começar a aprender a orar, ela vai aprender a socorrer e vai fazer um bom trabalho. Porque todos vão trabalhar. Todos, até os mais inferiores, até as almas umbralinas, ao sair de lá, elas retornam, passam a trabalhar em colônias umbralinas, passam a socorrer, a aliviar. Deus dá o trabalho a todas as criaturas, todo mundo trabalha. Ninguém fica sem trabalhar. Até as almas mais inferiores lhe é dada a oportunidade de trabalho. Mas os anjos e os arcanjos, a equipe de Bezerra, estarão realizando o trabalho, mas todos retornam para um processo reencarnatório. E de ordem geral, eles não se fazem aparecer. De ordem geral, é muito difícil reconhecer um espírito reencarnante desta ou daquela situação. É muito difícil. Não lhe é dado falar das reencarnações passadas. Ok? Então, nós vamos reencarnar com outros nomes e vamos disfarçar, com certezamente, a nossa vida presente. Porque não interessa mais voltar naquela vida, a não ser que nós tenhamos uma missão necessária, mas dentro da visão espírita, raramente esse espírito vai falar que é uma reencarnação. Raramente. Só depois da morte nós ficaremos sabendo se esse espírito realmente se reencarnou ou não, porque só ele pode se identificar-se. Mas o espírito que fala, eu sou a reencarnação de fulano, fica dúvida. Fica muita dúvida sobre isso. Então, não acredita nesse médium espírita, eu sou reencarnação de sei da onde, sou reencarnação de sei... Não acredite nisso, não. Porque se ele falar que é a reencarnação de um santo, ele tem que ser muito melhor do que quando ele foi com aquele santo lá atrás, hein? Aí ele terá que ser muito bom, porque ele já foi para a escola, já se preparou, já se organizou. E de ordem geral, os espíritos superiores não mostram a sua identidade, de maneira nenhuma.
Quem leu a obra de André Luiz, eles usam uma roupagem para vir até nós. Eles se transformam e vêm para cá com a aparência de preto velho, de índio ou de qualquer outro espírito. Jamais se identificam da forma que são. Essa é uma regra. E essa mesma regra vem também para o processo reencarnatório. Ah, nós não nos identificamos. Guardamos essa história para cumprir a missão com galhardia. Respondi, Beatriz? Respondeu sim, entendi perfeitamente. Obrigada, Araci, um beijo. Sim. Posso Oi. colocar só um adendo aí? Sim, sim. Se a gente procura no Google, o Google, ele coloca aqui dentro de uma obra do Divaldo Pereira Franco, ele coloca o seguinte, eu procurei aqui, só para que a gente não tenha dúvida, as encarnações de Joana de Ângeles. Joana de Cusa, seguidora de Jesus, que segundo a obra, eu não sei qual obra, então por isso a gente talvez não teria que ter o nome dessa obra. Segundo a obra de Divaldo Franco, teria sido mártir cristã, Santa Clara de Assis, em 1194 a 1253, que viveu no século XIII, seguidora de Francisco de Assis e fundadora da Ordem das Clarissas. Isso a gente encontra. Mas quem souber qual é essa obra em que coloca que Divaldo, eu nunca ouvi falar, por isso eu até procurei aqui para que a gente pudesse saber. Quem souber dessa obra que fala, né, porque está aqui no Google, tá bom? É só procurar as encarnações de Joana de Ângeles. Então, está aqui só essa relação, certo? Mas veja bem, 1.300, né? Ó, ela foi de 1.200. 1194 que ela nasceu, e ela morreu em 1253. Gente, 1.200, são 800 anos. Dá para ter nascido e reencarnado 8 vezes. Isto. 8 vezes. Aproximadamente, nós morremos aí com 50, 70, 80, 100 anos, mas o espírito, nesse projeto de estudo, ele pode ficar lá 30 anos, 20, 10, e reencarnar por uma missão especial 2 horas depois. Então, veja bem, nós reencarnamos para retornar aqui. Os espíritos que não reencarnam, que eles ficam nas regiões umbralinas, porque eles não querem reencarnar, que nós estudamos e sabemos que eles vão perdendo energia e vão virando ovoides. Foi isso que nós estudamos. Então, as almas inferiorizadas, maléficas, ruins, elas não querem reencarnar. E por esse processo, elas perdem energia. As almas boas, as almas corajosas, vencedoras, guerreiras, construtoras de um mundo melhor, elas reencarnam. Cada hora elas vão em uma missão. E elas vão em todos os lugares, em todos os recantos, aonde forem chamadas a cumprir essa missão. E não importa se estamos num corpo de mulher ou se estamos num corpo de homem, qual a missão que nós vamos cumprir no meio do mato, no meio da cidade grande, no deserto, na Saara, nas montanhas. O espírito se propõe aquele trabalho e ele assim o vai, com a coragem para realizar. Então, o processo reencarnatório é um estudo da alma que ela se propõe a voltar. Mais de 800 anos, esse espírito reencarnou no mínimo 50 vezes. No mínimo 5 vezes. No mínimo. Tá? Aqui só para que a gente possa ter as reencarnações que Divaldo coloca. Ela foi Joana de Cusa, Santa Clara de Assis, Joana Inês de la Cruz e Joana Angélica de Jesus. A última encarnação dela, que é essa Joana Angélica de Jesus, ela morreu em 1822. Então, aí já prova as reencarnações, né? Mas isso é um processo natural. E
todas essas reencarnações, ela tem amigos, companheiros, equipe de trabalho, que ela veio conquistando ao longo do processo reencarnatório, e a sua vinda na Terra, essa equipe lhe auxilia. Uhum. E é o que nós estamos tentando fazer agora, que ficamos bonzinhos. E agora o que nós fazemos? Nós estamos recolhendo os espíritos, né, meia dúzia de espíritos, para que na próxima reencarnação a gente tenha meia dúzia, 5, 10, 15, 20, que são nossos amigos. Joana d'Arc já tem milhares de espíritos, Bezerra também, Eurípides, porque trabalharam para isso. E nós, espíritas, estamos iniciando agora esse trabalho redentor. Ok? Alguém me chamou no meio da minha fala. Quem gostaria de perguntar? Helena, pode perguntar, Helena. Oi. Não, com relação ao livro, eu li um livro do Divaldo que fala dessas encarnações da Joana de Ângeles. Eu vou ver qual que é exatamente. Eu não sei se é sobre a vida dele, ele faz aquele livro, uma biografia. Eu não me lembro. Eu sei que há uns 2 anos, 3 anos, por aí que eu li esse livro. Mas agora... O livro é Celeste Santos. Mas o que nós entendemos? Que existe o processo reencarnatório, prova que a reencarnação existe, e esse espírito viveu em todas essas épocas até 1800. E que certamente vai voltar para continuar o seu trabalho. Porque para o espírito não reencarnar novamente, ele terá que estar em situações muito, muito, muito melhor. E os espíritos responsáveis pelo planeta Terra vão reencarnar tantas e tantas vezes quanto necessário. Porque eles terão que entregar a sua missão cumprida no planeta Terra para poder ir para outro planeta. Não poderão deixar um ceitil para trás. Não poderão deixar nada. Terão que ter cumprido todo o processo reencarnatório, como médico, como enfermeiro, como agricultor, como professor, como marceneiro, como calheiro. O que foi que o espírito teria que fazer? Ele tem que cumprir. Nós passaremos por todas as profissões, nós passaremos por várias seitas religiosas, religiões, filosofias, até que a nossa alma aprenda tudo. Nós teremos que ter todo o aprendizado da Terra, de ciência, de astrologia. Nossa, há tanta coisa, nós não conseguimos dar conta ainda do que temos tão pequeno. Nós não conseguimos estudar 5 livros básicos e entendê-lo com profundidade. Imagina ter que toda essa capacidade científica, né? A alta tecnologia, o autoconhecimento. Então, nós temos muita coisa para estudar. Até lá, nós vamos estar no processo reencarnatório. Vai lá, estuda e volta para a Terra. Vai lá, estuda e volta para a Terra. Até que venhamos fazer as coisas boas. E deixamos de ser obsediados, deixamos de ser desequilibrados, que é esse o nosso grande problema. O que é que nos tira do trabalho redentor? A obsessão. A obsessão. As imperfeições, o orgulho, a vaidade, o egoísmo é que nos tira do crescimento. O processo reencarnatório vai acontecer sempre. E o que eu, espírita, tenho que tomar cuidado? Para não errar novamente, para não voltar na estaca zero. Tudo que ficar para trás, nós vamos voltar nessa reencarnação. Faça o melhor. Faça o melhor nessa reencarnação. Tire os seus obsessores. Tire os seus adversários. Tire os seus inimigos. Arranque o orgulho, arranque a vaidade. Faça uma limpeza espiritual em você, na sua casa, na sua família. Leve sua missão cumprida para você passar de ano. Nós só passamos para outro estágio evolutivo se deixarmos a missão cumprida.
É muito fácil pensar, vou deixar para outra encarnação. Você vai vir com outro nome, mas com os mesmos problemas. Só vai mudar de nome, vai ser uma gracinha. Muda de nome e volta com o mesmo problema. E vai continuar chorando e lamentando da mesma forma. Ai, por que eu vou deixar para outra? Então, essa fraqueza não faz parte de nós espírita. Nós viemos aqui para cumprir uma missão, grande ou pequena. Mas essa missão de ordem geral é nossa, é minha, é particular. Sou eu que preciso me melhorar. Sou eu que preciso me libertar das minhas amarras. Sou eu que preciso tirar de mim o meu próprio fluido, minha própria energia. Sou eu que preciso de crescimento. E isso é muito bom. Isso daí, o processo reencarnatório, é uma bênção nas nossas mãos. Beatriz, pode perguntar. Eu só queria fazer um comentário. Isso é uma das coisas que eu mais gosto, assim, no espiritismo, de que a gente tem conserto. Todos os dias de manhã eu tento fazer melhor. E isso é uma guerra que eu já venho travada há muito tempo, porque não vejo bondade em mim. Eu olho para algumas pessoas e falo, gente, ainda tenho muito para chegar lá, né? A gente comentava agora de Clara. Eu acho que você fechar a porta e falar, agora eu tô com Jesus e acabou o resto, né? A pessoa tem que ter já a fé tamanho de mostarda, né? De um grão de mostarda, porque é muita grandeza. Eu não tenho isso, confesso. E a segunda coisa que eu gostaria de comentar é que há um tempo atrás, eu acho que eu cheguei a comentar alguma coisa sobre isso. Eu passei por uma situação muito difícil, muito pesada. Eu cheguei a emagrecer 7 quilos em 10 dias, no que eu vou chamar de uma guerra espiritual. E ao lembrar deste grupo, do ensinamento deste grupo, né? Eu não vou dizer que estou 100% não, porque estou agarrada na reza, mas ao lembrar do ensinamento deste grupo, eu me levantei, né? Porque no começo eu falei, não, gente, eu acho que eu vou tentar rezar pela pessoa, eu vou tentar, né, o que que eu faço, o que que eu faço. E ao me lembrar da orientação deste grupo, de fortalecimento pessoal, e tirar de nós mesmos as nossas imperfeições, porque eu tô longe de ser a Chapeuzinho Vermelho, né? Muitas vezes eu sou o lobo mau, eu me ergui. Então, a minha gratidão a vocês que acrescentaram muito e vem acrescentando a minha caminhada. Não sei como teria passado por essa situação se não tivesse tido a orientação, tanto de você, Araci, como de você, Eli, com relação a como deveria ser feita essa prece. Me funcionou e a minha gratidão a vocês. Estou 80% melhor. Muito obrigada, viu? A colocação dela é a realidade. Eu sei que quando nós começamos a falar, médium, cuida de você, pare de se preocupar com a vida dos outros e volte o teu olhar para você. Comece a higienizar sua alma, seu perispírito, comece a cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhinhos, cuidar da sua vida. Deu aquele impacto. Eu sei, porque as pessoas estavam acostumadas, viciadas, vamos colocar assim, um vício doutrinário que, na realidade, não tem muito a ver com a doutrina espírita, quando ela vem para reformar a própria criatura. É o médium que vem para se libertar, ele que vem para socorrer, ele que vem para fazer dele um santo e um arcanjo. Ele vem para fazer isso com ele. Ele vem para trazer essa luz. E nós fomos ensinados a fazer diferenciado, fazermos a caridade para fora. E toda vez que o médium entra na vida dos outros, ele puxa
a desgraça do outro para ele. É isso que não é falado e não é comentado. Não é falado para o médium. Pare de se incomodar com a vida dos outros. Pare de rezar para a vida dos outros. Isso é para médium estruturado, médium preparado, médium com técnica, médium com conhecimento. Médiuns igualzinho a nós, médiuns simples, caminheiros da terra. A hora que nós entramos na vida de uma criatura, nós puxamos para nós aquilo. Puxamos a infelicidade, puxamos a dor, puxamos a desgraça, puxamos os trabalhos feitos, puxamos as magias, puxamos o que tiver naquela criatura para nós. E aí? Você sabe tirar? E aí? Você sabe trabalhar com os fluidos? E aí? Você sabe solver? E aí? Você sabe desmanchar? E aí? Como desmanchar isso? Como tirar esse pensamento que vem até a mim? Eu fui com meu pensamento lá e trouxe os pensamentos que são chamados fluidos e radiações. Então, o meu pensamento invadiu a casa do outro, eu entrei com meu pensamento na casa do outro, registrei a sua casa e trouxe comigo o pensamento daquela casa, o fluido ambiental, todo o pensamento ruim que estava lá, trouxe o fluido ruim para mim. E eu falo para o médium, você sabe tirar? Você sabe desmanchar o orgulho, a vaidade, a maldade, o erro, a impostura, a falsidade, a hipocrisia, as traições? É isso. Então, se você não está preparado, quando você invade a vida do outro, sobra para você. Para o médium poder fazer isso, ele tem que crescer numa hierarquia. Ele não pode invadir a casa dos outros, nem a aura de ninguém. Ele não pode invadir o perispírito. Ele não pode invadir nada de ninguém. Porque a hora que ele invade, sobra para ele. E isso é pouquíssimo estudado, pouquíssimo falado. Então, a mesma forma fica o médium curador. Quando ele está exposto às pessoas que ali vão até ele, para que ele cure, o que envolve os fluidos doentes e deletéricos. E se aquele médium não tiver uma equipe de trabalho para solver, desmagnetizar, retirar, limpar, vai sobrar para ele. Vai sobrar para ele, vai sobrar para casa, vai sobrar para a família, vai sobrar para os seus filhos, vai sobrar para a sua vida profissional, enfim, vai sobrar. Por quê? Porque ele invade. E quando você invade alguma coisa, você tem que limpar. A mediunidade, ela é bela, ela é linda, ela é maravilhosa, é lindíssima, para quem a sabe usar. Então, o médium auto se cura, ele auto se limpa, ele limpa a sua casa, ele limpa seus filhos, ele limpa e organiza seu lar, ele vibra e traz a felicidade, ele vibra e traz a harmonia, ele vibra e traz o progresso, ele abençoa o seu lar, ele cria um ambiente que ele deseja. E isso o médium gasta energia, gasta vitalidade, gasta força. Por isso, o médium tem que ter conhecimento do que faz, do que realiza, do que pode e o que deve fazer. E cedo ou mais tarde você aprenderá isto, ou de uma maneira fácil ou de uma maneira difícil. Depende da sua disciplina. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Vamos fazer a prece de encerramento do nosso trabalho.
Vamos pedir força, coragem e luz. Vamos chamar nossos protetores. Quem não tem protetor, vai lá e fala para ele: eu preciso do meu protetor. Eu preciso do meu espírito familiar. Eu preciso do meu anjo de guarda. Vai lá e fala: Deus, eu preciso. Eu estou precisando de um orientador e quero que venha até a mim. E é isso que você vai fazer. Então, vamos lá comigo. Deus, nosso Pai, soberanamente justo e bom, vós que sois, Senhor, a bondade, a misericórdia, o amor do mundo, eu te peço, Pai amado, uma partícula do seu amor. Me dê, Senhor, uma partícula do seu amor, e eu sei que poderá abrasar tudo em meu redor. Tudo poderá crescer, Senhor, e desenvolver com a partícula do seu amor. Permita-me, Pai amado, aurir as energias cósmicas do grande fluido cósmico universal. Permita-me, Senhor, aurir as energias solares dos espíritos superiores que vêm até a mim. Toda essa força para auxiliar meu perispírito, para me encher de energia, para transmutar as energias dentro de mim. Rogo, Senhor, pelas energias lunares, das estrelas, dos sóis do firmamento. Permita-me, Pai, que neste momento toda essa energia sublime e poderosa do seu amor, e eu peço, templo onipotente, se abra essa porta de luz, Senhor. Abra uma porta de esperança. Abra uma porta de fé. Abra e venha até a mim, Senhor. Venha ao meu lar. Venha à minha casa. Venha para que eu possa crescer, produzir e construir um mundo melhor. Rogo a ti, ó Divino Mestre, para que neste momento o seu amor possa nos tocar. Toque, Jesus. Faça de mim um verdadeiro cristão. Faça de mim o trabalhador da última hora. Me ensine a estar, Senhor, com as armas espirituais para destruir o mal, as imposturas, os desamores, as imperfeições, a vaidade, o orgulho, o egoísmo. Permita-me, Jesus, ser o ceareiro, o trabalhador da última hora. Rogo a Maria Santíssima, Mãe de todas as mães, abnegada Maria, permita que neste momento o seu amor me envolva de abnegação e de luz, me envolva de força, de trabalho e de crescimento. E eu rogo aos consoladores, Senhor, a todos os espíritos responsáveis por consolar a terra, por consolar a mim especialmente. Que venha, Senhor, meu anjo de guarda. Que venha meus espíritos protetores, amigos, familiares, todos aqueles, Senhor, que possam trabalhar junto de mim. Rogo, Senhor, neste momento, pelos anjos, pelos arcanjos, pelos espíritos trabalhadores. Peço, Senhor, por Allan Kardec. Peço neste momento por Bezerra, Eurípides, Camille Flammarion, Santo Agostinho, Vianeira Cordari. Rogo a Francisco de Assis, este grande grupo trabalhador. Que venha, Senhor, que venha em meu socorro. Que abra, Senhor, os meus caminhos, meu destino. Que me faça ver a luz e a esperança. E se junto de mim, Senhor, eu tenho um preto velho, um índio, um caboclo, um trabalhador, Senhor, fazei que venha até a mim.
que venham me ensinar o trabalho, o crescimento, o aprimoramento. Dai-me a humildade do espírito, dai-me a coragem de produzir. E neste momento eu rogo, Senhor, para abrir a bacia das almas, a regeneração, a redenção, Senhor, a consolação. Abra esse grande laboratório espiritual. Abro todas as luzes da espiritualidade, que a força energética do Criador, de todos os espíritos superiores, recaia neste momento, Senhor, na minha bacia, na grande laboratório, neste local de edificação, de mudanças fluídicas, de elaborações, Senhor, da forma pensamento. E eu peço-te, Pai amado, que neste momento sejam trazidos os espíritos caluniadores, para que desintegre, Senhor, desintegre a forma pensamento da calúnia, ponto por ponto. Vai saindo, Senhor, toda a energia negativa, explodindo, aquecendo, liberando, transformando, modificando, Senhor, o fluido. Peço, Senhor, por aqueles que querem, Senhor, trazer a discórdia. Eu peço neste momento para colocar, Senhor, dentro da minha bacia toda essa egrégora de pensamento, de divisão, de discórdia, de conflitos, de desamores, de impiedade, de falsidade. Eu peço, Senhor, que queime, Senhor, a 1000 graus. Queime que a terra, Senhor, o fogo, queime tudo isso. Vai solvendo todas essas emanações tristes, cansadas, feias, maléficas, ruins, todo esse fluido, toda essa fuligem, toda a negritude, Senhor, que queima a negritude dos pensamentos. Não deixe invadir a mim, não deixe invadir a minha casa, não deixe invadir meus filhos, não deixe invadir meu lar. Bons espíritos, vós que me protegei, auxiliai a retirar toda essa invasão da forma pensamento que agride, Senhor, o meu corpo físico, que agride os meus ossos, que me causa dor, que me causa doença, que me causa enfermidade. Rogo a minha equipe de trabalho, os meus protetores, que neste momento dissolva, solve todo este fluido negativo, solve esse fluido de dor, solve esses fluidos de imperfeições, solve esses dardos envenenados da mente humana, do desejo humano, do pensamento humano, quer que esteja vivo, quer que esteja morto. Eu peço a desintegração, que essas partículas vão se desintegrando até que volte ao seu padrão original, da forma com que Deus criou, que vai solvendo, limpando, esterilizando tudo isso. Limpe, Senhor, o orgulho, esse orgulho, essa vaidade que me ronda. Eu peço, Senhor, a desintegração. Solve, Senhor, queima, limpa, retira, solve toda forma, pensamento de orgulho. Da onde quer que venha essa onda orgulhosa, essa onda ignorante, toda essa onda, Senhor, de burrice, eu peço neste momento que solva essas ideias contrárias ao bem. Solva, Senhor, a maldade do pensamento. Solva, Senhor, todos esses sentimentos ruins e negativos.
que causam dano à minha família, causam dano a mim, afeta o corpo e a alma, Senhor. Peço a desintegração de toda ação, pensamento, que possa, Senhor, afetar a moral, que possa trazer, Senhor, os distúrbios morais, levando, Senhor, as drogas, as prostituições, as desordens, os desequilíbrios. Vamos higienizando, vamos desmaterializando, dissolvendo todas essas irradiações, todos os desejos, todas as formas de pensamentos, todos os miasmas, todas as formas deletéricas. Vamos rogando neste momento a toda a nossa equipe espiritual que traga água, que traga essa água bendita, essa água que limpa, que higieniza, essa água que cura, essa água que faz todo esse trabalho regenerador, que vai lavando todos os espíritos, que vai lavando todos nós encarnados e desencarnados, que vai dissolvendo, que vai regenerando todos os corpos físicos, todos os corpos perispirituais, que vai lavando a nossa casa, que vai lavando os nossos filhos, que vai lavando os nossos entes queridos, que vai transbordando por todo o nosso lar, retirando toda sujeira, toda angústia, toda tristeza, toda depressão, vai tirando todas as formas, pensamentos, que esta água possa, nesse momento, trazer todo o fluido curador, envolvendo, amparando, corrigindo, regenerando, anestesiando, acalmando, balsamizando. Rogamos neste momento, Pai de infinita luz, rogando às falanges benfeitoras, a todas as colônias espirituais, que neste momento possam, neste momento, vir em nosso socorro todos os nossos irmãos trabalhadores, para que possamos recolher, retirar da bacia da consolação, da regeneração, da redenção, e retirando todos esses espíritos, acalmando, serenizando, envolvendo em fluidos de amor, de paz, de muito arrependimento, de muita luz, de muita paz interior, de muita alegria, de muita felicidade. Rogamos neste momento a toda a equipe médica, a toda a equipe de Eurípides, de Francisco de Assis, as equipes de Padre Cícero, as equipes de Mãe Menininha do Ganduá, as falanges, Senhor, de todos os santos, de Nossa Senhora, dessa Mãe Santíssima, que neste momento venha socorrer todos os seus filhos, encaminhando as colônias, aos parques de evangelizações, aos hospitais, aos educandários, aos reformatórios. Que a luz do seu amor, Pai, que a luz do seu amor, Jesus, ó Maria Santíssima, possa envolvê-los, ampará-los, iluminá-los, fortalecê-los, para que eles possam encontrar o verdadeiro amor, para que eles possam encontrar a paz, para que eles possam se regenerar, reparando as suas faltas, estudando, trabalhando, e para se prepararem para futuras reencarnações. Ilumina, Senhor, a todos os nossos irmãos desencarnados, e peço pelos nossos irmãos encarnados, que a luz do seu amor caia sobre eles, que desperte, Senhor, a luz, os ensinamentos do Cristo, os 10 mandamentos, que envolva a todos, Senhor, que os seus anjos guardiões possam despertá-los, tirá-los das trevas, da angústia, tirá-los, Senhor, de toda essa escuridão. Que a sua paz caia sobre toda a nossa família, Senhor, sobre todos nós. Peço, Pai, permissão para fecharmos, Senhor, a bacia das almas, a bacia da consolação, da regeneração, da redenção. Que esse templo de amor se feche, Senhor. E rogo neste momento aos nossos benfeitores espirituais,
aos nossos ancestrais, todos os nossos anjos guardiões, toda a nossa equipe de trabalho, que neste momento envolva o nosso lar, os nossos familiares, todo o reino mineral, vegetal, animal, todo o nosso lar, num elo de luz, de paz e de amor. Que as equipes benfeitoras possam fazer todo o isolamento, que possam colocar barreiras fluídicas, eletromagnéticas, que somente a paz e o amor se faça presente dentro do nosso lar. E rogo-te, Senhor, que os espíritos benfeitores nos auxiliem, nos orientem, nos instruam dentro do nosso lar, junto com os nossos familiares, os nossos filhos, com todos que moram conosco, Senhor, e nos dê toda a proteção ao sairmos do nosso lar, que sejamos protegidos, amparados, para que possamos, Senhor, trabalhar, edificar esse mundo melhor. E a Ti, ó Pai, te agradecemos essa grande oportunidade e essa bendita graça que nos deste, pelo esse grande Mestre Jesus, pelos seus ensinamentos, por Maria Santíssima, pelos nossos espíritos familiares, por todos os nossos ancestrais, por todos esses espíritos abnegados que estão conosco. Obrigado, Senhor. Obrigado, e derrame sobre todos eles a luz do seu amor. E assim, Pai, humildemente a te rogar o vosso amparo, nós te pedimos a sua bênção e permissão neste momento, Senhor, para encerrarmos as nossas atividades desta noite. Que a sua paz se faça presente, que a nossa noite seja, Senhor, de paz, de orientação e instrução, de estudo, Senhor. Que essa semana seja de muita paz, de muita harmonia, de muito equilíbrio, de muita prosperidade, de muita felicidade, de fluidos curadores, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo quanto nos deste. E assim, em teu nome, nós pedimos permissão para encerrarmos todas as nossas atividades da noite de hoje. Que o Senhor esteja conosco, agora e para todo e todo sempre. Que assim seja.